Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 319, no Cantor Cristão, hino de número 319. Neste primeiro domingo do inverno, estamos em mais outra estação do ano. Sexta-feira, às 17h51, começou o inverno. Louvamos ao Senhor, porque as estações passam, os dias passam, as semanas passam, os anos passam, mas Ele e a palavra dEle não passam jamais. Vamos cantar com alegria, Abrigo Perfeito 319. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Cantemos. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, agradecemos-te por esse primeiro domingo do inverno, e para nós aqui na região sul do Brasil, esta estação é mais sensível do que em outras regiões. Obrigado a Deus, porque temos o cumprimento da tua promessa que o Senhor fez a Noé há 5.000 anos atrás, quando a terra passou pela experiência do dilúvio, e o Senhor colocou o teu arco nas nuvens, e o Senhor prometeu a Noé que enquanto a terra durar, não há de faltar sementeira e cega, verão e inverno, e nós te louvamos porque o Senhor tem cumprido. Os anos, as décadas, os milênios têm passado,
e o Senhor imutável como é, o Senhor cumpre a tua palavra. Agradecemos, portanto, por esta nova estação e que em todos os momentos do ano nos conservemos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos unidos, a permanecermos firmes, a permanecermos animados e olhando para cima, aguardando quando o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Que prazer será! O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento e que nós possamos aqui nos estimularmos uns aos outros à verdadeira fé. Esta fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para nos resgatar de todo o pecado, abrindo a porta de entrada nos céus. Louvado seja o Senhor. Pedimos a tua bênção para este culto, Senhor. Obrigado pelos irmãos, pelos visitantes. Também oramos pelos irmãos enfermos, entre eles irmã Franciele, irmã Irene, irmã Neide, irmã Zélia, vários irmãos que necessitam de saúde. Pedimos por todos eles. Obrigado por outros irmãos que mesmo enfermos estão aqui conosco, nos alegrando com a presença. Abençoe grandemente a cada um. Aceita, Senhor, os hinos que serão cantados, os hinos que serão tocados, e com humildade pedimos, Senhor, fale aos nossos corações nesta manhã novamente. O Senhor já nos falou na escola bíblica dominical, e agora no culto pela manhã, e depois também no culto à noite. Desejamos muito ouvir a tua palavra maravilhosa, a tua palavra bendita, a tua palavra verdadeira, a tua palavra fiel e eterna, Senhor. Nela nós podemos confiar. Oramos também pelos irmãos que moram longe de nós, irmãos em Santa Catarina, irmãos em outras partes no Paraná, irmãos no estado de São Paulo, desde o litoral até o interior. Irmã Marilene na Bolívia, que estará vindo para cá nos próximos dias, passando algumas semanas aqui conosco. Te louvamos pela vida da tua serva, Senhor. Oramos também pelos irmãos em Minas Gerais, pelos irmãos em Mato Grosso, pelos irmãos no Nordeste e outros irmãos ao redor do mundo. Abençoe a cada um, fortaleça cada um. Irmão Arvido também, na Casa de Repouso em Curitiba, sempre agradecido pelas orações dos irmãos. Louvado seja o Senhor. E abençoe a todos os queridos irmãos missionários. Especialmente oramos pela irmã Elizabeth, que esteve por alguns dias junto com a sua mãe em Nova Odessa e já voltou para o campo missionário no Amazonas. Fortaleça a tua serva, o irmão o pastor Alex e as filhas também os demais missionários apoiados pela tua igreja na América e em outras partes do mundo. Por todos eles oramos, Senhor, pedindo a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, e que a tua igreja jamais perca a visão missionária. Ao contrário, possamos orar por todos eles. Irmãos que estão viajando também em outras partes, oramos por todos eles, Senhor, e confiadamente agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre cada um, e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidamos agora o conjunto de sopro que vai tocar o hino de número 243 no Cantor Cristão, hino de número 243.
grato louvor a Deus cantar, Cristo é o amigo sem igual, guia-me ao lar celestial. Quero seguir meu Salvador, sempre louvar o seu amor. Quando o amor aqui findar, vou com Jesus no céu morar. Quero com Cristo sempre andar, grato louvor a Deus cantar. Cristo é o amigo sem igual, guia-me ao lar celestial. A seguir vamos ouvir nosso amado irmão Luiz Henrique, mais um número ao piano, e enquanto ele toca, todos nós em espírito de oração, orando silenciosamente, pedindo a bênção do Senhor para a palavra que vamos ouvir nesse momento. O mundo está em agitação, os irmãos têm percebido isso? Em todos os lugares, para onde se vê. Durante a semana a Larissa me mostrou um vídeo de países se preparando para a invasão. Estão se preparando. Os militares estão ensinando a população a como se preparar para as 72 primeiras horas de uma invasão. Na Europa, na Rica, eles estão prevendo que alguma coisa vai acontecer. Então vamos buscar do Senhor a direção para como viver em paz nesses tempos de tanta perturbação. Ouçamos nosso amado irmão Luiz Henrique ao piano e oremos silenciosamente, pedindo a bênção do Senhor para a sua palavra que vamos ouvir. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Filipenses capítulo 4, o versículo 7.
Filipenses capítulo 4, o versículo 7. Paz para tempos de perturbação. É a mensagem que temos nesta manhã e vamos ouvir em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Entendimento algum pode compreender esta paz de Deus, que só os que o servem, que o seguem, que o amam, podem experimentar. Não dá para calcular em problemas matemáticos. Não existem fórmulas de física, de química, seja de que for. Paz de Deus é isto, mas aquilo resulta... Não dá nem mesmo para narrar. Nem mesmo eu, que experimento a paz, não sei como narrar para vocês, porque ela excede todo o entendimento. Só pode entender quem experimenta. E neste mundo agitado, nós temos a paz do Senhor conosco. Em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, vocês não precisam temer. Eu estou com vocês, a minha paz eu vos dou. Triste de ver como a guerra está aumentando no mundo, como está se investindo em armas. Brasil querendo comprar porta-aviões, não é para paz, é para guerra. Como países, às vezes até mesmo paupérrimos, na América do Sul, estão comprando equipamento, se preparando para a guerra, não falam mais em paz. E este vídeo que a Larissa me mostrou durante a semana, até mesmo da Letônia, país do nossa família. As pessoas, os militares montando barracas nas ruas para ensinar as pessoas. Eles estão prevendo que haverá uma invasão. E a gigante Rússia ali do lado, em 2 horas eles invadem a Letônia e dominam a Letônia, como já fizeram. O que nós precisamos fazer, queridos, para ter esta paz? É só com o Senhor Jesus. Não haverá paz sem Ele, o príncipe da paz. E esta paz que excede toda a compreensão humana, só é possível experimentar com Ele, fora dele não. Em primeiro lugar, a paz de Deus nos mantém serenos no meio das injustiças. A paz de Deus que excede todo entendimento nos mantém em serenidade, até mesmo no meio das injustiças. Temos muitos casos de pessoas, irmãos nossos na Bíblia, que passaram por tremendas injustiças, mas todos eles mantiveram-se serenos, mesmo atravessando por tantas agruras e dificuldades que eles passaram. Um deles é nosso irmão José, no Egito. Aquele nosso irmão, um varão de 17 anos, já havia experimentado tantas lutas na sua vida, tantas dificuldades, tantas atrocidades, e estava lá na casa de Potifar, injustamente. Estava lá sereno, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Ele estava lá por ódio dos seus irmãos. Ele havia sido vendido pelos seus irmãos, foi arrastado como um animal para o Egito, e lá mantinha-se sereno, porque a paz de Deus excede todo entendimento. E todos os dias ele estava na casa de Potifar para fazer o trabalho da melhor maneira possível. E ele não fazia para Potifar, ele fazia para o Senhor. Ele fazia o mesmo. E cresceu naquela casa. Mas também cresceu o olhar de uma senhora para com ele, da esposa de Potifar.
E todos nós sabemos como terminou essa história. Terminou com uma tremenda injustiça. E o jovem José foi lançado no cárcere, na masmorra do Egito, por injustiça da esposa de Potifar. Mas diz a Bíblia que lá o Senhor era com ele. A paz que excede todo entendimento, queridos irmãos, só pode experimentar quem tem o Senhor no coração. O Senhor era com José, e mesmo José estando naquela situação, ele se mantinha em perene paz, que excede todo entendimento. Se fosse uma pessoa sem Deus, só o fato de ter perdido a mãe, bem jovenzinho, já era motivo de revolta. Se fosse uma pessoa sem Deus, quando seus irmãos o odiaram e o venderam por 20 moedas de prata para os midianitas, ele já podia estar em revolta, e ele olhava para os seus irmãos, implorando para que eles tivessem misericórdia, e nenhum deles, nem Issacar, nem Judá, nem Rúben, nem seja lá quem for, nenhum sentiu misericórdia, e foi ele vendido pelos mercadores no Egito, como mercadoria em praça pública, oferecido para as pessoas. Potifar pagou o preço e o levou para casa, e ali ele se manteve íntegro. Mas aí vem a injustiça da esposa de Potifar, e ele lançado na cadeia. Irmãos, se não fosse a paz que excede todo entendimento, ele seria uma das pessoas mais revoltadas que teria passado por esta vida. No cárcere, injustamente, ele podia estar revoltadíssimo. Não vejo a hora de sair daqui para me vingar dessa mulher maldita. Não vejo a hora de sair daqui para voltar para Canaã e vou acertar as contas com os meus irmãos. Isto qualquer terráqueo comum teria. Guardando amarguras, ruminando amarguras no seu coração. Mas ele não. Ele não, porque a paz de Deus excede todo entendimento. E se você já passou por injustiças na vida, mantenha-se sereno, porque a paz de Deus excede o entendimento. Experimente a paz do Senhor, só Ele pode dar. Quantas agruras você já passou na sua vida, quantas oposições, quantas dificuldades. Mantenha-se sereno. Deus nunca perde o controle dele. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, a Holanda era neutra, mas mesmo assim foi invadida pelas tropas de Hitler. E eles, naquela loucura, prendendo os judeus, executando os judeus. Havia uma família Ten Boom. O pai era relojoeiro, e eles tinham uma casa grande, vários filhos, várias filhas. E eles, vendo as dificuldades que os judeus estavam passando, resolveram construir no sótão um repartimento para receber os judeus. E quando eles percebiam algum judeu que tinham que andar com uma estrela amarela pregada no peito, eles recolhiam na casa e ali alimentavam e cuidavam. Mas um dia eles foram denunciados e toda a família foi presa. O pai e a mãe, todos foram levados para os campos de concentração. E Corrie e Betty Ten Boom foram levadas para o campo de concentração de Ravensbrück. As duas ali, sem saber dos familiares, onde estavam, como estavam, levadas para lá, e a Betty, muito fiel ao Senhor, levou junto a sua Bíblia, mas não podia entrar a Bíblia no campo de concentração. Tinha que deixar todos os pertences. Mas Deus, que nunca erra, Deus que cuida de todos os detalhes, permitiu que a Betsy e a Corrie fossem lançadas no mais terrível de todos os galpões daquele campo terrível de concentração. Um campo de concentração já é terrível, e ser lançado no galpão mais terrível de todos, como manter a paz num lugar desse? Como manter a paz? E a Corrie começou a ficar revoltada.
E começou a falar para Betsy: nós já estamos no campo de concentração, nós já estamos aqui nessa miséria, sem saber da nossa família, e agora seremos lançadas nesse pavilhão infestado de pulgas. Será que Deus se esqueceu de nós? Não é isso que muita gente pensa quando atravessa por dificuldades? José não pensou, Betsy não pensou. O pavilhão era tão terrível que nem os guardas da SS não entravam. Nem os guardas entravam, de tão infestado de pulgas que era. E a Betsy, com a paz que excede todo entendimento. E quando nós temos essa paz que excede todo entendimento, os nossos olhos não veem o que está diante dos nossos olhos. Os nossos olhos veem pela fé o que os humanos comuns não veem. E a Betsy começou a repreender a Corey. Deus nos colocou aqui porque nós temos uma Bíblia. Se nós estivéssemos num pavilhão onde não tem pulga, os guardas da SS iriam entrar e levariam a nossa Bíblia. Deus não errou, Ele nos colocou aqui. Tem tanta pulga que os guardas não entram e nós podemos ler. Que visão de uma pessoa que excede todo entendimento. Deus, Ele quer que nós sintamos esta paz e tenhamos essa serenidade mesmo no meio das injustiças. Em segundo lugar, queridos, a paz de Deus nos mantém livres das amarguras, nos mantém serenos no meio das injustiças, e Ele nos mantém livre de toda a amargura. Os irmãos conhecem pessoas amarguradas? Eu conheço muitas. Ficam carregando aqueles cadáveres nas costas, no coração, na mente, toda hora que podem falam mal e criticam. Que tragédia, um peso esmagador sobre essas pessoas. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos mantém livres das amarguras, dos pesos opressivos. Como estava o nosso irmão José na masmorra do Egito? Irmãos, ele estava em paz, com a paz que excede todo entendimento. Ele não estava ruminando amarguras contra a mulher de Potifar, que havia causado uma grande injustiça sobre ele. Ele não estava ruminando amarguras contra os seus irmãos, que estavam a 500 quilômetros de distância em Canaã, e que haviam vendido ele e trazido grande sofrimento para ele. Ele não estava ruminando amarguras, maquinando vingança. Ele estava com a paz que excede todo entendimento. Passou anos naquela masmorra. Desceu ao Egito com 17 anos e ficou até os 30 anos na cadeia. E os últimos 2 anos ele experimentou ainda mais injustiças, porque foram lançados no cárcere por Faraó. O copeiro mor e o padeiro mor. E na mesma noite ambos tiveram um sonho. O copeiro mor sonhou que ele estava espremendo uvas, colocando na taça de Faraó e entregando a taça para Faraó. E ele ficou intrigado com aquele sonho. O que isso quer dizer? E na mesma noite o padeiro mor também sonhou. Sonhou que um lençol branco estava estendido e toda sorte de pães estava sobre os lençóis, e que as aves do céu vinham comer os pães. O que isso significa? O que isso quer dizer? E os dois estavam ali preocupados. O que isso quer dizer? E José, com a paz que excede todo entendimento, olhou para os dois. Vocês estão preocupados com qual o problema de vocês? Vocês estão cabisbaixos? Estão preocupados? O que aconteceu? Ele não estava com amarguras, com ressentimentos, com pesos, com fardos. Ele não. Ele estava preocupado com os outros.
Quem tem a paz que excede todo entendimento, não fica olhando para os seus problemas, olha para os problemas dos outros, para ajudar os outros. Quem não tem a paz que excede todo entendimento, só vê os seus problemas. Ai, coitadinho de mim, miserável, todo mundo se esqueceu de mim. Veste aquela roupa de vítima e nem percebe os problemas. Quem tem a paz que excede todo entendimento, esquece dos seus problemas, porque Deus está no controle. E olha para ajudar os outros. José chegou para o copeiro mor. O que aconteceu? Por que você está preocupado hoje? Eu tive um sonho. E o copeiro mor relatou o sonho. Ele falou, a interpretação para esse sonho é que o faraó vai te restituir o cargo. Você vai de novo servir a taça na mão de faraó. E o homem ficou feliz. Oba! O rei vai me tirar daqui. Eu vou voltar para o palácio. Quando o padeiro mor escutou que a interpretação do sonho era boa, resolveu contar a dele também. Mas a interpretação para o sonho dele não era a melhor. José falou, para você é diferente. Para você, faraó vai enforcar você, as aves do céu vão comer a sua. Passaram os dias e de fato aconteceu isso. E quando o copeiro mor estava saindo da cadeia, José falou assim, quando você estiver diante de faraó, lembra de falar, faça menção de mim, porque eu estou aqui injustamente. Eu estou aqui injustamente, eu não fiz nenhum mal, eu não cometi nenhum crime. Relate de mim para faraó, para que ele tenha compaixão. E a Bíblia diz que o copeiro mor se esqueceu. Ele ficou tão feliz que ele voltou para o palácio e servindo a taça na mão de faraó, e diz a Bíblia que ele esqueceu. 1 ano, 2 anos. Mas a paz que excede todo entendimento estava com José. E José não nutria amargura nem pelos seus irmãos, nem pela esposa de Potifar, e nem mesmo pelo copeiro mor. Esqueceu. Deus não se esquece. Deus não se esquece de você. Pode ser a Betsy Ten Boom, num campo de concentração, onde ninguém saía vivo. Pode ser José, na masmorra do Egito. Pode ser eu, pode ser você. A paz de Deus excede todo entendimento. Você sente essa paz? Ou alguma coisa tem perturbado você? Muito menos do que uma masmorra no Egito tem perturbado você? Muito menos do que um campo de concentração de Ravensbrück tem perturbado você? O que tem incomodado o seu coração? Peça ao Senhor, Senhor, eu quero experimentar esta paz que excede todo entendimento. E só terá essa paz quem tem Ele no coração. E em último lugar, queridos e amados irmãos, a paz de Deus nos enche de amor. A paz de Deus nos mantém serenos no meio das injustiças. A paz de Deus nos liberta de amarguras, e a paz de Deus nos enche dele. O faraó teve um sonho, na verdade 2, que se fundia num sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho. E ele estava lá perturbado, no Egito, no seu trono. E o copeiro mor, que 2 anos antes estivera na cadeia, estava ali do lado, e viu que o rei faraó estava perturbado, e chamou, o rei do Egito chamou os sábios do Egito e falou: eu tive 2 sonhos, um deles
algumas vacas gordas, bonitas, levantavam do rio Nilo, e elas estavam pastando nas margens, e de repente levantaram-se outras magras, 7 vacas magras, feias à vista, e essas vacas magras devoraram as vacas gordas. E o que é isto? O que é isso? E eu adormeci de novo e sonhei, e eu vi 7 espigas lindas, maravilhosas, e depois dessas 7 magras espigas tostadas pelo sol, pelo deserto, não tinham nem grãos, e essas espigas feias devoravam as espigas bonitas. Eu quero saber o que é isso. E não tinha ninguém no Egito que soubesse disso. E o copeiro ali do lado, entregando a taça para Faraó: rei, agora eu me lembro, rei. 2 anos atrás, o senhor lembra que o senhor me colocou lá na cadeia do Egito? Pois é, lá tem um jovenzinho hebreu. Ele interpretou o meu sonho do padeiro, exatamente aconteceu como ele falou, rei. Esse homem está lá na cadeia, eu até esqueci, eu até peço perdão pelos meus erros. O rei imediatamente mandou buscar José. Estava desfigurado. Diz a Bíblia que ele se barbeou, se banhou, trocou os vestidos. Imagine como estava a situação do nosso irmãozinho lá no Egito. Imagine como estava. Agora há pouco na escola bíblica dominical foi falado sobre a reverência na casa do Senhor, o cuidado na casa do Senhor, as vestimentas na casa do Senhor. Olha o José, ele não foi com os trapos que estavam lá na cadeia, não foi desleixado, descuidado, barbeou-se, trocou de vestes, banhou-se, então foi se apresentar perante o Deus. Parabéns, igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é bonito de ver que vocês cuidam do vestuário. Tem gente que vai com trapo para a igreja e depois quer que Deus aceite o culto. Tem gente que vai para a igreja como se fosse para a praia, depois quer que Deus aceite o culto. Parabéns, queridos irmãos, pelo cuidado. José foi trazido aos 30 anos de idade, foi trazido perante o faraó, e o faraó contou os 2 sonhos. E Deus iluminou José, que falou: rei, os 2 sonhos é um sonho. Deus está avisando para o Senhor que haverá 7 anos de fartura, vai se produzir muito, mas após este período de 7 anos, virão 7 anos de grande fome sobre a terra. Então, rei, eu lhe dou o conselho. Precaveja-se de um homem inteligente, de um homem sábio, que arrecade todo o trigo, todo o grão que puder juntar nesses 7 anos de grande fartura, porque após esses anos virão 7 anos de grande fome. E o rei olhou para os seus conselheiros e falou: nós encontraríamos no Egito algum outro homem como esse, tão sábio como esse. José da masmorra foi para ele. Mantenha a paz no seu coração, a paz que excede todo entendimento. Deus nunca perdeu o controle de nada. Tem alguém sendo injusto com você? Mantenha-se sereno, Deus não perde o controle. Tem alguém querendo lhe causar amargura no seu coração? Mantenha-se em paz, a paz que excede todo entendimento. Não dá para explicar, tem que experimentar. E meus irmãos, como é bonito, porque como José foi prisioneiro no Egito, no entanto o coração dele estava livre. E tem muita gente livre que o coração é uma prisão, onde tem tanta amargura e ressentimento. Após findos os 7 anos de grande fartura, e começaram os anos de fome, 2 anos se passaram, e os irmãos de José desceram de Canaã para comprar alimento, e ele reconheceu os irmãos. E todos nós sabemos como ele tratou os irmãos. Ele tratou com brandura, ele tratou com amor. Ele cuidou dos irmãos, ele deu o melhor para os irmãos. Os irmãos o mandaram despidos de Canaã para o Egito, ele encheu os irmãos de vestidos. Os irmãos venderam ele por 20 moedas de prata, ele deu dinheiro para os irmãos. Ele cuidou dos irmãos.
Quando ele se deu a revelar aos irmãos, ele ainda deu um conselho para eles: vocês vão voltar para Canaã para buscar o meu pai? Ele falou assim: não contendais pelo caminho. Fica pensando, ele imaginando assim: agora eles vão começar a acusar. Quem foi que teve a ideia de me vender para cá? Ah, Judá, foi você. Por que você me deu essa ideia maluca? Olha o que aconteceu. Ah, Simeão, foi você. Você não tinha juízo na sua cabeça. E ele então avisou: não contendem, não fiquem discutindo. Foi Deus que cuidou de você. Deus apenas usou você. Tem alguém lhe causando injustiça? É Deus que está usando esta pessoa para o seu bem. Quem tem a paz que excede em todo entendimento, compreende isto. Espere o resultado que virá. Tem alguém lhe causando amargura? É Deus que está permitindo isto para te exaltar, porque Ele só tem planos de paz para cada um. E meus irmãos, os irmãos de José estavam numa grande prisão. Jacó desceu para o Egito e viveu ainda 17 anos no Egito. Se passaram mais de 40 anos com aqueles irmãos, com aquele peso no coração. José é livre. Porque se você tem a paz que excede todo entendimento, você é livre. Pode passar a provação que for, pode passar a privação que for, pode ir parar no pior campo de concentração do mundo. Deus vai manter você em paz, livre. Ao contrário dos irmãos que estavam livres, mas estavam presos. Jacó morreu. E aí o medo veio no coração dos irmãos. E agora? O nosso pai morreu. Agora José vai se vingar de nós. Agora chegou a hora. Agora ele vai pagar conosco com a mesma moeda. Irmãos, vale a pena abrir em Gênesis capítulo 50. Por favor, abra para mim. Gênesis capítulo 50. Do versículo 15 ao versículo 21. Lemos a palavra do Senhor. Gênesis 50. Eles tinham voltado de Canaã, onde tinham sepultado Jacó, voltaram para o Egito, para a melhor terra do Egito. Ele tinha dado a melhor terra do Egito para os irmãos. Você faz isso com alguém que faz o mal para você? Faz isso? Você faz o melhor? Você não? Desculpa, mas a sua paz não é a paz que excede todo entendimento. Ele deu a melhor terra. Os irmãos preocupados mandaram dizer assim: José, nosso pai, quando ainda era vivo, mandou dizer que você perdoe a nossa transgressão. Irmãos, 40 longos anos haviam se passado. José já estava com quase 60 anos. E os irmãos que eram mais velhos do que ele, imagina, homens de 70, de 80 anos, prisioneiros de um erro que haviam cometido. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 50, de 15 a 21. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Olha o final do versículo. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como neste dia se vê, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração. O humano comum não faz isso. O humano comum nem sente essa história. Mas quem tem a paz que excede todo entendimento,
vê a mão de Deus cuidando do coração de Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Quem domina a sua mente? Qual o sentimento no seu coração? A Betsy morreu no campo de Ravensbrück. E Deus tinha um plano para a Cora. Era para ela morrer lá, mas Deus a queria fora de Ravensbrück. Num engano humano da SS, mas não no engano de Deus, ela foi libertada. Era para ser outra pessoa, mas Deus queria que ela saísse dela. E lá no campo ela teve um sonho de uma casa, com muitas crianças, dos órfãozinhos, alemães, poloneses, holandeses, e tantas crianças que perderam seus pais durante a Segunda Guerra Mundial. E ela saiu de lá com aquele sonho, foi libertada por engano dos homens, mas pelo acerto de Deus. E Deus lhe presenteou com aquela casa que ela teve o sonho lá no campo de concentração. E as criancinhas, ela começou a receber alemãezinhos órfãos, austríacos órfãos, holandeses órfãos, menininhos e menininhas chegando na casa dela, e ela falando do amor de Jesus para aquelas crianças, e tratando todos eles com amor. E a casa começou a se encher, e as pessoas começaram a ouvir o testemunho dela, e começaram a chamar a Corey para palestras. O que a senhora está fazendo, dona Corey ten Boom, é algo maravilhoso. Cornélia ten Boom era o nome dela. O que a senhora está fazendo é maravilhoso, venha pregar aqui na igreja, nós queremos ouvir mais desse amor que a senhora tem para com as crianças órfãs. E ela ia numa igreja, num país, no outro país, na Alemanha. Tinha terminado a guerra. Um dia ela falando para uma multidão de pessoas, todos ouvindo o testemunho dela, e ela falando do amor, falando do perdão, falando da paz. E quando terminou a palestra, ela foi até a porta para receber os cumprimentos das pessoas, e de repente ela viu um homem e ela ficou petrificada. Aquele homem estendeu a mão para ela e ela reconheceu, era um dos algozes do campo de Ravensbrück, que havia humilhado, que havia judiado, que havia feito horrores com ela e com a irmã dela, e que a Betsy, que ela tanto amava, morrera sob o domínio daquele homem guarda SS perverso. E ela não conseguiu estender a mão. E ele continuou com a mão estendida. A senhora me perdoa por tudo que eu fiz? Por favor. Ela não conseguiu. Eu consigo perdoar tudo menos esta pessoa. O que ele fez, eu não consigo. Mas daí ela sentiu quão hipócrita ela estava sendo. Porque, irmãos, se nós falarmos de paz e nós não temos paz, nós somos um sepulcro caiado, por fora uma coisa bonita, mas por dentro uma podridão. Se nós falamos de amor, mas lá dentro do nosso coração tem amargura, tem ressentimento, tem falta de perdão, nós somos hipócritas. Não dá para olhar no espelho, não dá para se olhar no espelho. E a Cornélia ten Boom, Corey ten Boom, pensou, quão hipócrita eu estou sendo, eu falo para todo mundo, mas eu não consigo perdoar. Depois de alguns minutos petrificado, e ele continuou com a mão estendida pedindo perdão. Ela pediu perdão em oração a Deus, estendeu a mão para ele, os dois se abraçaram, os dois choraram. E ela foi libertada da amargura que ela tinha no coração. Somente a paz que excede todo entendimento
vai manter você sereno no meio da injustiça. Somente a paz que excede todo entendimento vai deixar você livre, até no meio de uma prisão, de uma masmorra do Egito. Lembram-se de Paulo e Silas, amados irmãos em Filipos? Lembram-se? Com as costas dilaceradas, haviam sido chicoteados, o sangue estava jorrando das costas deles. Os dois com os pés no tronco e as costas no chão, o sangue coagulando. Não tinha cimento, não tinha lajota, era chão. Não tinha banheiro com descarga, era nojento. Ali estavam os dois, mas eles estavam livres, no meio de uma prisão romana, em Filipos, à meia-noite. Como os dois estavam? Cantavam e louvavam. Perto da mesa, cantavam e louvavam. Core Tembum foi libertado. José estava livre. Paulo e Silas livres. E nós, como estamos, queridos amigos? Filipenses 4, 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, excede todo entendimento. Não tente explicar, somente viva. Somente viva, porque não tem como traduzir em palavras. Guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. E que Deus assim mantenha todos com a sua paz. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim, disse o Senhor Jesus. Que Deus assim abençoe a sua igreja. Confia
paz no mundo? Me mostre aonde. Não tem. Só em Cristo Jesus, o príncipe da paz, a verdadeira paz. Convido todos que abaixem suas cabeças, por favor. Haveria alguém aqui que gostaria de ter esta paz? Não custa nada. É de graça. É para todos. Não depende da classe social. Não depende se você é douto ou indouto, versado ou não. Não depende de nada. Só da sua escolha. Somente isso. Haveria alguém que gostaria de ter esta paz? Levante a sua mão onde você estiver e Deus vai lhe conceder esta paz que todos precisam e Ele pode dar para todos. Alguém aqui? Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta paz que somente o Senhor Jesus Cristo nos pode dar. Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz. E quando Ele nasceu, os anjos cantaram nas campinas de Belém: paz na terra, boa vontade para com os homens. Os homens não têm boa vontade de aceitar o Salvador que veio ao mundo para ser a nossa paz. Rejeitam a paz e por isso colhem todas estas situações vergonhosas, trágicas, terríveis, Senhor. E o mundo está se levantando de novo. Esqueceram-se dos banhos de sangue que o mundo já teve e estão se levantando de novo. E muitos cristãos são responsáveis por isso, porque estão descuidados na vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a termos todo zelo na casa do Senhor, no culto ao Senhor, vivermos em paz e falarmos da paz, vivendo-a intensamente, Senhor, para podermos transmitir a todos aqueles que ainda não Te conhecem e possam ter também todos uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Ajuda todos os que estão se decidindo, Senhor, desejosos de receber esta paz. Abençoe as pessoas aqui no templo e as que vão assistir o culto também pela internet, para que todos possam sentir esta paz maravilhosa que excede todo o entendimento. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos. Obrigado, Senhor, pelos irmãos daqui de Quatro Barras, de Campina Grande do Sul, de Colombo, de Piraquara, de Pinhais, de Curitiba, todos eles aqui presentes nesse culto. Guarda e proteja a todos, e a todos os irmãos distantes de nós apenas geograficamente, porque no amor estão em nossos corações. Guarda a todos e abençoe a todos, pois nós oramos e pedimos humildemente no doce nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, que sirvam com alegria.